Graças a Deus. Muito bem. Mais alguém? Todos são daqui? Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Convido aqui o deixa o som quietinho. Nós vamos orar, não para colocar o preletor na presença de Deus, porque ele já está. Vamos orar, pedindo a Deus para dar virtude às palavras que vai sair da boca dele e para chegar com esta graça infinita aos nossos corações. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Mestre Jesus, aprova o Senhor escolher o teu servo, irmão João Antônio, para hoje ministrar a tua palavra. E nós estamos aqui reunidos para a honra e glória do teu santo nome, querendo receber da tua parte a tua palavra. Unja nossa mente, os nossos ouvidos e os nossos corações, para ouvirmos bem, recebermos bem a tua palavra e não pecarmos contra ti. Sê conosco, ó Pai querido, tão somente esperamos no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês dois textos. Primeiro texto, Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo de número 14. Versículo de número 35. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 35, diz o seguinte: E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ainda com a sua Bíblia aberta, capítulo 15 de Marcos, versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Amém? Tome o seu assento, em nome de Jesus. É uma alegria poder estar aqui com vocês, podendo servir a Deus, cultuar a Deus, retornar a essa casa, rever amigos. Gratidão a Deus, pastor Ida Marques, sua esposa, sua família, Rafael, Deus abençoe e continue abençoando vocês. Nós estamos em Goiânia, congregando na Assembleia de Deus Campo de Campinas, na Vila Bandeirantes, com o pastor Johnny Júnior. E no mês de novembro, ano passado, nós tivemos um evento e os irmãos aqui se mobilizaram para estar lá com a gente, o Rafael, toda a juventude. Foi um momento muito especial de celebrarmos a Deus. E eu dou graças a Deus pela vida de todos vocês. Estou acompanhado pela minha mãe, que congrega aqui com vocês, e o Micael. O Micael está solteiro, gente. Não sei se o pastor Damarcos está precisando de um obreiro. Se tiver, o Micael tá aí. Meus irmãos, pastor Valdisson, obrigado. Deus abençoe, uma alegria poder rever o Senhor.
Pastor Valdisson me conheceu pregando, eu tinha 14 anos. Aí ele disse que chegou na igreja, viu aquele menino, falou: não vai sair nada daí. E desde lá nós desenvolvemos uma amizade. Fico feliz em ver Deus prosperando, crescendo ministerialmente. É uma alegria. Deus abençoe o pastor Valdisson. Meus irmãos, nós fazemos a leitura de alguns textos, e esses textos eles têm algumas características que se tornam muito singulares, e alguns detalhes que são necessários que consideremos dentro dos seus contextos. O interessante é que todos os dois textos que nós lemos do Evangelho de Marcos nos dão características e nos demonstram a natureza humana de Jesus. Nós bem sabemos que há uma coletividade entre a natureza divina e a natureza humana em Cristo. E talvez um ponto de contato que a gente deva observar com seus detalhes e nos aprofundar, não simplesmente a partir dessa característica da natureza divina, como Deus nos resgatando, Deus nos salvando, o poder da divindade que há em Cristo, mas também observamos os princípios e as características da natureza humana de Jesus. Porque quando olhamos para essa natureza humana de Cristo, nós conseguimos nos identificar com o sofrimento, com as dores, com as atitudes, com as escolhas. E essa natureza humana nos comunica, e ela não nos comunica limitando simplesmente algumas questões. A natureza humana de Jesus comunica para toda a essência da nossa vida cristã. O primeiro texto que nós lemos, capítulo 14, nos mostra Cristo no Getsêmani orando, sobrecarregado sobre a aflição do seu chamado, do propósito da cruz, mas trazendo o seu coração cativo diante de Deus, para enfrentar as circunstâncias ou os problemas e o peso da sua chamada e da sua vocação. E a oração de Jesus é uma oração interessante, porque nos coloca a compreender os fundamentos também para que a gente viva de acordo com os princípios de Deus. Capítulo 14, versículo de número 36, Jesus ora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O que Jesus está enxergando aqui é o seu sacrifício na cruz, é as dores que sobrecarregaria sobre seu corpo, as marcas que viria sobre seu corpo. Mas ele conclui a oração dizendo: todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque eu sei que para ti todas as coisas são possíveis. É interessante porque Jesus faz um equilíbrio. Jesus faz um equilíbrio de pegar todos os seus problemas, as circunstâncias de desafio. Jesus está olhando para o futuro, Jesus está olhando para frente. As marcas de olhar para frente traz inquietação no seu coração, mas quando essas inquietações surgem, ele diz: eu sei que para ti todas as coisas são possíveis. Jesus traz todas as circunstâncias que abatiam o seu coração, trazem para diante de Deus, e consegue enxergar o poder de Deus sobre todas as coisas, a soberania de Deus sobre todos os desafios. Muitas vezes nós somos levados a questionar Deus por questões futuras, ou as inquietações e ansiedade que podem surgir no nosso coração pelo anseio do amanhã, pela angústia, pelo medo de não saber o que viveremos. Mas o que Cristo nos mostra é que quando depositamos o nosso coração diante da soberania de Deus, nós reconhecemos que todo o cuidado da nossa vida está sobre as suas mãos, está sobre o seu poder e está sobre o seu cuidado. As adversidades da vida podem se levantar, mas a grande questão que Jesus nos mostra é que não podemos limitar os nossos olhos aqui. A questão do momento de sofrimento, a questão da angústia do momento, porque o nosso passo aqui não é uma vida que se prende ao hoje. A vida da igreja é um olhar contínuo ao futuro, para a glória da eternidade.
quando nós temos o nosso coração dentro dessa realidade da glória da eternidade, nós sabemos que tudo é passageiro, que todo sofrimento é passageiro, e que nas mãos de Cristo está toda a glória, que nas mãos de Deus está todo o poder. Deus nos chama a trazer o nosso coração e a descansar e a confiar nos seus projetos. E isso implica não limitar as nossas emoções e nos prender a questões que muitas vezes nos jogam para baixo. A mensagem da cruz, desde o início, foi uma mensagem que apontava para o futuro. Desde o Antigo Testamento, os profetas profetizaram sobre Cristo, profetizaram sobre o sofrimento de Cristo, profetizaram sobre a glória da ressurreição, mas profetizaram também sobre a glória da eternidade para a igreja. Os irmãos estudaram hoje aqui sobre Ezequiel capítulo 48, e como Ezequiel demonstra muito bem a característica da Nova Jerusalém. E como essa exposição de Ezequiel vem com encontro ao que João também fala. E então a gente vê que desde o início a história da cruz não é uma história que se limita ao momento. Desde o início nós sabemos que a história da cruz nos mostra também as circunstâncias da nossa vida com Deus, a essência da vida cristã. Em dias nós estaremos sobre as marcas das dores, do sofrimento da vida. Em momentos nós estaremos sobre nós carregados pelo peso da ansiedade de não saber do dia do amanhã. Muitos dias nós estaremos presos no sofrimento, mas muitas vezes, nessas ocasiões de sofrimento, assim como os discípulos contemplaram a glória da ressurreição, Deus nos mostra a provar e ter experiências com Ele diante dos tempos desafiadores da vida. A provarmos da sua presença, a descansarmos e confiarmos no seu amor. Então nós temos essa característica na oração de Jesus, de trazer ao seu coração cativo as verdades da realidade, de saber que em Deus estava todo o poder, que em Deus a necessidade de confiar e colocar o seu coração era uma realidade necessária. Jesus ora e Jesus se levanta. Quando Jesus se levanta, Jesus é acometido pela prisão. Quando Jesus é acometido pela prisão, Jesus é levado para ser sacrificado no Gólgota. Capítulo 15, versículo de número 34. Outra característica da natureza humana de Jesus. Jesus pregado na cruz, seu corpo ferido, as marcas de sofrimento em seu corpo. E a Bíblia nos diz que Jesus vai exclamar uma oração: Elohi, Elohi, lama sabachthani. O que é isso? Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Eu gosto disso aqui, porque se eu perguntar para os irmãos quantos momentos da vida nós já fomos colocados, e muitas vezes semelhante a este questionamento nós fizemos: Deus meu, por que me desamparastes? E o que Jesus está questionando aqui é o silêncio. Em ocasiões da vida nós somos colocados diante desses dilemas, e podemos afirmar de maneira muito certa que o maior silêncio se dá nesse contexto da cruz. O maior silêncio da humanidade, ou o maior silêncio que já ouveu de Deus em uma ocasião, pode ser compreendido dentro desse contexto de Marcos, dentro dessa oração que Jesus faz. Mas para que a gente compreenda os fundamentos dessa oração que Jesus faz, a gente precisa caminhar para alguns textos passados lá no Salmo 22.
O que Jesus está fazendo é pegando as marcas da oração que Davi faz no Salmo 22, trazendo para a sua realidade e aplicando para o seu contexto. O que são os salmos? Os salmos são adoração e são orações. No contexto de sofrimento e angústia, Jesus está adorando. Jesus está perguntando sobre o silêncio, mas a marca nos seus lábios é a adoração. Nos cânticos da adoração diante do sofrimento, nós estamos dizendo para Deus: eu não posso entender o que eu vivo agora, mas eu posso reconhecer aquele a quem eu confio e aquele a quem é meu sustento. Então essas marcas da adoração estão sendo carregadas nas palavras de Jesus. Então, para a gente compreender essa realidade da oração que Jesus faz, a gente precisa ir para o Salmo 22, e no verso de número 3 do Salmo 22, Davi vai orar. Aí Davi vai dizer: eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor habita por meio dos louvores de Israel. Versículos passados, Davi faz essa mesma oração que Jesus utiliza: Deus meu, por que me desamparastes? Nos versículos seguintes, Davi agora vai fazer afirmações sobre Deus. Primeira afirmação: eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor habita no meio dos louvores de Israel. Verso de número 4, Davi diz: em ti confiaram os nossos pais, em ti eles confiaram e o Senhor os livrastes. A ti os nossos antepassados clamaram, confiaram e não foram confundidos. Aí ele vai dizer, verso 7, dentro do contexto da sua vida, Davi dizendo: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e menelam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre ele, porque ele tem prazer no Senhor. Agora aqui talvez seja a beleza de compreendermos essa oração que Jesus faz. Olha o que Davi vai afirmar: Senhor, tu és aquele que me tirastes do ventre. O Senhor é aquele que me fizestes confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, e tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto. O início da oração se retrata como um pedido de desamparo, de solidão e sofrimento, de silêncio. Mas a oração que Jesus está fazendo está carregada dentro das verdades que Davi também confiou. Ele disse: nossos pais confiaram em ti no passado, e o Senhor os livrastes. Nossos pais confiaram em ti, e o Senhor não o desamparastes. O que Davi está dizendo? Eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor é um Deus que ainda age. Eu sei que a marca pode ser de sofrimento, angústia e de dor no meu coração. O peso do sofrimento pode raiar, mas eu sei que os nossos pais confiaram em ti, que o Senhor os livrastes e que os seus projetos foram estabelecidos. Deus não nos deixa sozinho nos tempos de aflição da vida. Quando trazemos o nosso coração para a palavra de Deus e olhamos para as verdades da palavra, nós sabemos que nós temos um Deus que é provedor no tempo da necessidade. Nós temos um Deus que é aquele que pode trazer um milagre para dentro do nosso lar, curar, salvar, libertar no seu tempo. Mas a todos nós há um chamado, o chamado a confiar em Deus, um chamado a depositar a nossa confiança sobre Ele, a entender que a realidade da nossa vida muitas vezes não se aplica como queremos ou projetamos. Mas quando trazemos o nosso coração sustentado na graça de Deus para confiar em Deus, nós estamos dizendo: Deus, eu posso estar sozinho, eu posso estar ferido, eu posso estar caído, mas porque eu confio em Ti, eu sei que os projetos futuros são maiores do que as minhas expectativas.
Lembra de Atos 3? Tem um coxo na porta do templo pedindo esmola. Para ele, o que saciava as suas necessidades era aquele pedido de esmola. Para ele, o que supriria as suas necessidades era um pedido que alcançava o seu momento do agora. Mas aí chegam os discípulos de Jesus e olha para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho resposta ao que você quer. Mas como Deus é aquele que faz além das nossas expectativas, levanta. Deus é o que faz além do que pedimos. Deus é o que conhece a realidade da nossa vida. É por isso que João escreve às igrejas: e naquele dia, quando estivermos junto do Pai, as lágrimas de todos os olhos serão enxugadas. A realidade agora é um contato com a presença e com a glória de Deus. Então o que Deus está nos mostrando é que a realidade das nossas necessidades não são respondidas diante dos nossos anseios, mas são respondidas diante dos seus projetos para a nossa vida. Deus está nos chamando a trazer o nosso coração e esconder em sua palavra, e dizer e confiar em todas as suas ações, e saber que mesmo que as lágrimas sejam derramadas, mesmo que estejamos caídos no chão, Ele é aquele que pode romper o silêncio e dizer: levanta, anda, prova, vede o milagre. Andaraias sou e canto andarias. Glória a Deus. Como é bom sentir a sua presença, Jesus. O Senhor está abraçando corações, consolando corações. O Senhor está trazendo esperança para o coração aflito. Se a gente se limita a olhar para o episódio da cruz, limitado a essa oração de Jesus, nós pensamos: a história acabou. Se a gente olha para Cristo e vê as marcas das feridas no seu corpo, no capítulo 15, a gente pensa: a história de um homem acabou. Não há esperança. Imagine os discípulos vendo o corpo do mestre sendo colocado dentro de uma sepultura e a porta fechada. Aquele que pregou sobre esperança, aquele que realizou milagres, aquele que profetizou sobre a vida das pessoas, que trouxe um encontro à salvação, mas para si o sofrimento foi maior. E para quem olha para o episódio pensa: acabou a história. 3 dias se passam. Maria está na porta do túmulo. Quando Maria olha, o túmulo está aberto. O pensamento é: roubar o corpo do mestre. De repente, dentro desse contexto, Maria vê um homem. Maria começa a abrir o seu coração. Diante de todo o testemunho de Maria, a conclusão da história é: ela estava diante daquele que para ela a história tinha acabado. Diante de uma ocasião que Maria pensava que a glória de Deus havia se distanciado deles. Diante de um contexto que Maria pensava que era a ocasião de maior sofrimento da realidade deles, que eles estavam solitários, o sofrimento, a dor, a angústia era maior.
Mas diante desse episódio de angústia, sofrimento e dor, ela estava diante da glória de Deus. Diante desse tempo de sofrimento, Maria contempla a glória de Deus, a ressurreição de Cristo. Aí Jesus diz para ela: vai, Maria, vai até a casa onde estão os outros e diz que eu estou vivo. A caminhada de Maria até a sepultura foi uma caminhada de sofrimento, de dor, de angústia. Mas quando ela encontra nesse tempo de sofrimento a glória de Deus, Cristo floresce no coração dela e diz: vai pregar, diga que eu estou vivo, diga que a minha presença é uma realidade, diga que os projetos de Deus não acabaram, que eu estou vivo, que eles podem crer. Aí parece que aquele hino da harpa cristã floresce no nosso coração, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu sei que não há temor. A nossa esperança é na sua ressurreição. E essa mensagem que Jesus testemunha é uma mensagem que vem ao encontro da igreja. O que traz esperança para nós é a glória da ressurreição. E porque experimentamos a glória da ressurreição, nós somos zelosos em falar sobre o nome de Deus, sobre a santidade de Deus. Isso aqui é interessante. Não é simplesmente contemplar a glória de Deus, não é simplesmente experimentar o consolo de Deus, mas Jesus fala para ela: vai dizer para eles que eu estou vivo. Sabe o que ele está falando? Vai testemunhar da verdade do Evangelho. Pregue que as profecias estão de pé. Jesus traz esperança para o coração, mas Jesus também traz uma vocação diante desse contexto. A igreja é movida dentro desse equilíbrio, dentro deste fundamento. A esperança está entre nós, o consolo de Deus está dentro de nós, a presença do Espírito Consolador está florescendo diariamente dentro de nós. Mas existe uma responsabilidade direta também ligada a nós. A igreja que caminha pela esperança do Evangelho é aquela que se levanta aos ataques do mundo, que se levantam para trazer ideologias de gênero. A igreja se levanta e diz: aqui não. Tentam destruir a essência das nossas crianças. A igreja se levanta e diz: aqui não. Você já parou para pensar que nesse aspecto da natureza humana de Jesus, como Jesus era solidário e próximo das crianças, de pegá-las, colocá-las perto de si? Isso é um princípio que dialoga com as responsabilidades da igreja. Nós precisamos cuidar e nos posicionar a respeito daquelas que fazem parte não simplesmente do futuro, mas parte do presente. Os ataques nascem nesse tempo, as consequências virão no futuro. Tentam se levantar trazendo questões para mudar os fundamentos da igreja. A igreja se levanta e diz: aqui não. Porque nós carregamos e somos portas-vozes dessa mensagem da esperança. Nosso coração foi marcado por esse fundamento, por isso nós nos levantamos para testemunhar. E nós temos uma confiança que o nosso testemunho é sustentado por Deus, que a nossa pregação é sustentada por Deus, que a nossa casa é sustentada por Deus, que Deus cuida, que Deus sara, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus está zelando do seu povo. Se levante com autoridade. Não tenha medo dos desafios.
As marcas da glória da ressurreição de Cristo é um perfeito diálogo que nos mostra a necessidade do testemunho da igreja. Lucas vai narrar que no episódio da ressurreição tinham 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus aparece para eles. Aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão abatidos? Aí eles olham para ele, talvez até em um tom de sarcasmo, e diz: você é algum peregrino? Por acaso não sabes que tinha um entre nós que dizia ser o mestre, filho de Deus, que pregava, realizava milagres? Ele disse que morreria, mas no terceiro dia iria ressuscitar. A questão é que eles esqueceram que eles estavam no terceiro dia, né? E muitas vezes nós somos ansiosos para viver aquilo que Deus disse fazer em nossa vida. E Jesus vai caminhando com eles. Aí a Bíblia nos diz que Jesus vem utilizando sobre as realidades e as verdades dos profetas, ensinando, mostrando, falando sobre a mensagem que falava sobre Ele mesmo, sobre Cristo, sobre a sua vinda, sobre a sua morte. Aí a Bíblia nos diz que eles chegam a um local e se assentam à mesa. E no partir do pão, ele desaparece. Aí um olha para o outro e diz: enquanto ele falava, o nosso coração não ardia. Enquanto ele falava, pela sua palavra, enquanto ele falava, o nosso coração não queimava. Ele vive. Por que eles tiveram consciência que Jesus estava vivo? Porque a palavra estava queimando no coração deles. E porque a palavra estava queimando, eles disseram: Ele está vivo. Nós não estamos sozinhos. Enquanto a palavra for o fundamento da igreja, nós não estaremos solitários, nós não estaremos vazios. A glória da ressurreição nos traz a experimentar essa realidade. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus olhou para os discípulos e disse: se vocês querem vir após mim, neguem a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me segue. Eu gosto disso aqui, porque Jesus carrega a cruz como um homem. Jesus padece e sofre como um homem. E nesse mesmo contexto se aplica para nós. Jesus está dizendo: como homens, natureza humana, vocês vão sofrer. Carregue a cruz. Mas o que é interessante é que enquanto Jesus carregava a cruz, Jesus não estava parado. E qual que é a mensagem de Jesus? Enquanto nós estamos dispostos a carregar a cruz, as adversidades se levantam, mas nós não somos parados. As tempestades se levantam, mas nós não seremos desamparados. Pelo contrário, na tempestade, Pedro olha e vê Jesus andando sobre ela. Dentro da embarcação, quando a tempestade acomete os discípulos, Jesus diz: acalma-te, mar, tranquiliza-se, mar. Porque Jesus é aquele que, quando nos dispusemos a seguir pelo caminho da cruz, é aquele que nos faz provar diariamente e ter um encontro com a sua soberania nos tempos de dores da nossa vida. Lembra daquele momento, lembra daquela oração que você pensava estar sozinho, e parece que uma mão pegou sobre os seus braços e te levantou. Sabe quando você pensava não ter mais esperança para a sua vida, e parece que no dia raiou uma luz, e você conseguiu seguir, caminhar e entender o propósito de Deus? É porque você se prontificou a sofrer em favor do Evangelho, para provar a glória da ressurreição, e com isso experimentando esse princípio de Deus.
não estamos sós, podemos confiar e descansar no seu amor. Reconhecer que os silêncios da vida, ou o silêncio que experimentamos, não são silêncios para a nossa destruição, mas são silêncios que nos aproximam para o propósito de Deus. Na nossa compreensão, o silêncio é a ausência da voz de Deus, mas dentro da realidade de Deus, o silêncio é os propósitos dele se realizando na nossa vida. No silêncio da cruz, pensaram que a realidade havia acabado, mas da glória da ressurreição, compreenderam sobre os projetos de Deus, sobre os propósitos de Deus. Você crê nessa palavra? Eu quero orar com vocês. Fiquem em pé em nome de Jesus. O conjunto pode cantar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Nós vamos orar e também adorar com os nossos irmãos enquanto eles estiverem cantando. E diante dessa mensagem nós saímos daqui convictos do cuidado de Deus para a nossa vida, da necessidade de confiarmos em sua palavra e também de confiarmos no seu consolo. Curve sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos na sua presença com o coração aberto. Com o coração aberto, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas fraquezas, olhando para a nossa vida e muitas vezes enxergando os desafios e o sofrimento. Quantas perguntas, quantos questionamentos, mas a sua palavra nasce trazendo esperança ao nosso coração, florescendo em nós e demonstrando a nós a necessidade de confiarmos em Ti. E sabemos que a igreja é movida pela esperança e glória da ressurreição. Descansamos em Ti. Nós queremos descansar à Sua vontade. Você consegue orar isso? Descansamos e confiamos na sua vontade. Somos sustentados no seu amor, guiados pela sua voz.
Nós confiamos. Você pode dizer para Deus que você confia nas suas vontades, que você confia na realidade da presença e do cuidado dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós descansamos, Pai, em sua presença. Nós trazemos o nosso coração ansioso diante da sua presença e pedimos o seu sustento, pedimos o seu consolo, e dizemos e reconhecemos que confiamos nos seus projetos e que por isso nós seguimos, cientes do seu cuidado, cientes da sua presença e cientes do seu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém.